Fala Caveira, beleza? Professor Paulo Francisco na área de Direito Constitucional. A gente tinha parado no inciso 11 do artigo 5º. Vamos dar seguimento aqui agora, perfeito? Inclusive eu tinha encerrado aquele bloco porque a gente ia entrar numa parte importantíssima para a prova da Polícia Penal. Inclusive eu trouxe uma jurisprudência, nossa, nova e com certeza vai estar na sua prova. Vem comigo. Inciso 11. Eu trouxe algumas jurisprudências aqui, como vocês podem ver, e a gente vai comentar tintim por tintim desse inciso 12, desculpa. Feito? X e é 12. Feito? Então vem comigo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, no caso de comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma da lei, estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal, processual penal. Mas eu queria que você se atentasse a uma coisa, ao sigilo da correspondência. Por quê? Porque tem uma nova jurisprudência falando sobre o direito de correspondência nos presídios. Você é policial penal. Quando o presidiário receber uma correspondência, você pode abrir a correspondência da pessoa que está presa? Isso aí, cara, você pode. Pelo princípio da segurança pública. Neste caso, nessa exceção que a jurisprudência trouxe para a gente, o policial penal pode sim abrir a correspondência. E por isso que eu trouxe essa jurisprudência para vocês. Por isso eu estou pontuando o inciso 12 para vocês. Porque esse inciso vai estar na sua prova, eu não tenho dúvida. O policial penal pode sim abrir a correspondência do presidiário, seguindo os parâmetros do princípio da segurança pública. Perfeito? Ou seja, você pode ver sim a correspondência do presidiário, da pessoa que está presa. Ou seja, o sigilo da correspondência é um direito relativo. Ele pode sofrer uma limitabilidade. Se atente bastante ao direito de correspondência. Vem comigo aqui. No presídio, a administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode sempre, excepcionalmente, e desde que respeitados os direitos previstos na Lei de Execução Penal, que é uma lei importantíssima também para a sua prova, proceder à interceptação das correspondências remetidas pelos sentenciados. Mas isso, pessoal, é dentro do presídio. A partir do momento que a pessoa está solta, que ele está livre, é outra história. Dentro do presídio, excepcionalmente, pode haver, sim, a interceptação dessa correspondência. Se atente bastante a esse entendimento jurisprudencial. Perfeito? E eu também trouxe o entendimento de fora do presídio. Vem comigo. Quando que pode haver abertura de cartas com contexto fora do presídio? Fora. No caso de autorização judicial prévia, ou seja, antes de haver abertura das cartas, ou na hipótese em que a lei autoriza. Perfeito? Que no caso, seria a lei de serviço postal, que os agentes públicos abram a correspondência. Tá bom? E com certeza que no caso em que a lei autoriza, não há necessidade de autorização judicial. Perfeito? Ou seja, dentro do presídio, há autorização sim da interceptação de correspondência por parte da administração penitenciária, sendo uma atitude excepcional, ou seja, sendo uma exceção. Fora do presídio, apenas com autorização judicial ou quando a lei estiver trazendo essa autorização. Perfeito? Então, se atente bastante a isso. Bom, pode haver sim essa possibilidade do policial penal abrir a correspondência da pessoa que está presa. Beleza? Do presidiário. Beleza? Então, esse foi o ponto importantíssimo que eu trouxe para vocês. E se atente bastante a isso que vai cair na sua prova. Segue comigo. Direito de reunião. Eu trouxe o direito de reunião porque é um direito muito recorrente também em provas de carreiras policiais. Bom, segue comigo. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Decora essas palavras. Independente de autorização. E decora isso aqui, ó. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Lembre-se sempre dessas vírgulas presentes
no diploma normativo constitucional. Em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. E por que eu trouxe esse inciso? Porque as provas vêm falando que é exigido autorização ou que não é exigido a prévia aviso. E como é feito esse aviso? A jurisprudência fala para nós que esse aviso não precisa ser feito diretamente no órgão público. Ele pode ser feito por algum canal público, ou seja, um jornal de papel, jornal na televisão, compreende? Ou seja, você não necessariamente tem que ir no órgão público avisar que está marcada uma reunião para aquele local, mas é necessário haver um aviso prévio de forma pública, perfeito? Um entendimento jurisprudencial muito importante também. Não há necessidade de ser um aviso direto, porém há necessidade de ser um aviso público. Perfeito? Segue comigo. O artigo 5º, a partir do inciso 17 até o inciso 21, fala sobre as associações. E as associações não estão presentes só nas provas de carreiras policiais. Ela está presente em toda a prova em que está previsto o direito constitucional. Então, se atente bastante ao direito de associação, porque existem muitos incisos. Compreende? Então, vem comigo. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Ou seja, ilícitos, não há a liberdade de associação, vedada de caráter paramilitar. O que significa? A associação de polícia militar? A associação da polícia militar? Não, porque não pode haver associações de caráter militar. Perfeito? Não há a associação da polícia militar, não há a associação do exército, a associação da aeronáutica. Não há essa possibilidade. Os militares não podem constituir uma associação. Perfeito? Se atente bastante a isso. Porque as provas vêm falando que é permitido e não é. Bom, próximo inciso. Inciso 18. A criação de associações, a forma da lei de cooperativos, independem de autorização. Decora o independe, porque a prova vai falar para você que depende e não depende. Perfeito? Independe. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, a partir do momento que existir a constituição de uma associação, o Estado não pode enfiar o dedo dele lá e falar, olha, eu quero que seja assim, assim, assim. Não. É livre e plena a liberdade de associação. O Estado não pode interferir na organização da associação. Não pode interferir nos interesses da associação. Ele se atende bastante a isso. E a constituição de associação independe de autorização. Lembre-se sempre disso. A prova vai falar para você que depende, porém, não depende. Perfeito? Segue. Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, para que alguma associação seja dissolvida, há a necessidade de uma sentença judicial transitada em julgado. Atente bastante a isso. No caso de dissolução, sentença transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Mas para que as atividades sejam suspensas, há necessidade de uma sentença transitada em julgado? Não. Há necessidade de uma decisão judicial. Isso sim é necessidade. Porém, essa decisão judicial, por mais que caiba recurso, ela pode sim suspender as atividades de uma associação. Feito? Então se atente bastante a isso. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ou seja, a associação da Polícia Civil. Um exemplo. Polícia Civil não, a Associação dos Caminhoneiros. Um exemplo. Eu, por ser caminhoneiro, eu sou obrigado a me manter associado? Não. Você é livre para se manter associado ou não. Não é obrigatório que você faça parte de uma classe ou de uma associação. É uma faculdade que você tem de constituir parte daquela associação. Perfeito?
não sendo algo obrigatório. Você pode ou não se associar perante a associação que busca aqueles direitos coletivos de um certo grupo, que no caso citado foi os caminhoneiros. Feito? Próximo inciso, inciso 21, pessoal. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, lembre disso aqui, porque a prova vai querer falar para você que não necessita de autorização, porém necessita sim de autorização, tá bom? Tem legitimidade para, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, se você é filiado de alguma associação, essa associação, quando expressamente autorizada por você, ela pode te representar não só judicialmente, e também extrajudicialmente. Mas lembre-se da condição que há a necessidade de uma expressa autorização da sua parte. Perfeito? Se não haver essa autorização, a associação não pode representar nem extra, nem judicialmente. Perfeito? Então, esse, pessoal, são os direitos, são os incisos relativos às associações. Muito importante quando nós falamos de associações, porque é muito recorrente nas provas. Entende? Então, você que está assistindo aí, leia e releia várias vezes esses incisos que eu trouxe aqui para você agora, porque possivelmente, se não for uma questão falando somente de associação, como foi uma questão, inclusive, da PMGO, agora de 2022, falando da dissolução das associações, alguma alternativa vai estar falando sobre as associações. Perfeito? Então, se atente bastante a isso aí. Segue comigo. Direito dos presos. Caveira, eu nem tenho que te falar que isso aqui é de suma importância para você. Direito dos presos. Você vai ter contato direto com os presos. Só beber uma aguinha aqui. Então, eu já vim aqui no inciso 49 ao inciso 50, o inciso 62, 63 e 64, trazendo para vocês o direito dos presos. Caveira, decore esses direitos. Dorme com esses direitos. Perfeito? Porque possivelmente não, com toda certeza, um desses incisos aqui vai estar na sua prova. E você vai garfar essa questão. Perfeito? Então, primeiro inciso, o inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e mental. Nem preciso falar, né? Você que está estudando para a Polícia Penal, estuda bastante a lei de execução penal, e isso aqui também está expressamente previsto na lei de execução penal. Perfeito? É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Ponto. Inciso 50, e um inciso importantíssimo. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Eu já vi bastante em provas falando que as presidiárias têm direito de permanecer com seus filhos durante 6 meses. Certo ou errado? Errado. Porque ela tem direito de permanecer com seu filho até o momento em que ele desmamar, ou seja, até o momento que ele não necessitar da mãe para se alimentar. E não necessariamente esse período é de 6 meses. Alguns demoram mais. Se demorar menos também, a mãe já vai perder esse direito. Perfeito? Então, se atende bastante a isso quando nós falarmos de direito das presidiárias. Ela tem direito de permanecer com seu filho durante a amamentação. Independentemente se for 1 ano, 2 anos, 6 meses, não tem um prazo específico. Perfeito? Tudo isso vai ser analisado em cada caso. Tá bom? Ou seja, se tiver algum prazo na sua prova, está errada a questão. Perfeito? Porque não existe um prazo específico. Segue comigo. Inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Outro peguinho de prova. A prova vai falar que o aviso ao juiz e à família vai ser feito daqui 24 horas. Isso está errado. Perfeito? É imediatamente. Se você, policial penal, prender alguém imediatamente, o juiz vai ter que ser avisado e a família do preso. E no caso do preso não querer que a família seja avisada, a pessoa por ele indicada que vai ser avisada.
Perfeito? E esse aviso é imediato. Lembre-se sempre disso. A prova vai querer estipular algum prazo para você. E não tem prazo. Bom, se atente bastante a isso aí, caveira. Segue comigo. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência de família e advogado. Aqui nós falamos do princípio do contraditório, da ampla defesa, princípio do processo legal, perfeito? Mas se atente bastante nisso aqui. O direito de permanecer calado. O preso não é obrigado a se auto-incriminar, ou seja, ele não é obrigado a confessar o crime. Ele tem o direito de permanecer calado, o direito de não se auto-incriminar, perfeito? Ou seja, pode haver a possibilidade dele de confessar, dele se auto-incriminar? Pode, porém ele não é obrigado a fazer isso, perfeito? É isso que quer dizer o direito de permanecer calado, é o direito de não se auto-incriminar. E quando a gente fala que ele vai ter a assistência da família e do advogado, a gente fala do princípio da autodefesa, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do juiz natural, o princípio do processo legal, perfeito? Porque no processo legal deve haver contraditório. O preso, no caso a pessoa que cometeu um crime, ela tem o direito de se defender, perfeito? E o direito também de não se auto-incriminar. Então, bastante atenção aí. Perfeito, caveira? Pessoal, missão concluída com sucesso. Eu quis trazer para vocês as principais disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais. Eu espero que você tenha se atentado bem aos pontos que eu trouxe aqui, aos pontos jurisprudenciais que também são muito importantes. Se você tiver dúvida, inclusive, sobre qualquer outro inciso, me passe essa dúvida, porque infelizmente não tem como eu passar todos os incisos para vocês, senão vai ficar um curso muito longo, muito extenso. E infelizmente isso não é possível, perfeito? Senão eu vou ficar aqui dando aula e às vezes você, com tanto aula, não tem como nem ver todos, perfeito? Então se atente bastante a isso. Leia e releia do artigo 5º ao 17, que fala sobre direitos e garantias fundamentais. Vou trabalhar nos próximos blocos direito de nacionalidade, os direitos sociais, os direitos políticos. Vou trabalhar também sobre os partidos políticos, fique tranquilo, perfeito? Mas qualquer dúvida que você tiver acerca do artigo 5º, me fala, me manda uma mensagem no Instagram e eu vou tirar as suas dúvidas. Perfeito? Então, Caveira, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te ter aqui. Perfeito? Valeu!